iniciar o trabalho desta manhã, começando com uma leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a lição 60 diz-nos assim: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Disse-nos Jesus, e está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimónios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-se-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda a oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais do que os outros? Vamos então unir o nosso pensamento e vamos dirigi-lo a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo e companheiro, e vamos agradecer-lhe. Vamos agradecer-lhe por este novo dia que se inicia, repleto de oportunidades para todos nós. Vamos agradecer-lhe a sua presença em nossa vida e o facto de nos permitir estarmos aqui hoje reunidos nesta linda manhã, com o intuito de aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos, sobre aquilo que nos fez e nos faz chegar até nós, mas também, sobretudo, sobre o seu exemplo. Sobre o exemplo que ele veio até nós trazer há mais de 2000 anos. Queremos agradecer também ao Pai o dom da vida, que apesar das nossas dificuldades, do nosso comportamento titubeante, permanece sempre junto a nós. Agradecemos também
por todos os espíritos, por toda a espiritualidade superior que nos acompanha, pelos nossos anjos da guarda, mas também, Jesus, queremos agradecer-te por todos aqueles que colocaste ao nosso lado nesta jornada terrena, Senhor. Que faça aquilo que tu nos permites conhecer, que desejamos cada vez mais conhecer, aprofundar, que nos permitas, Senhor, sermos capazes de fazer algo mais, que no seio em que estivermos incluídos, possamos, na nossa medida, ser a claridade que ilumina em nosso derredor. Que saibamos, porque isso de facto é o que verdadeiramente importa, que saibamos muito mais do que o conhecimento teórico que nos permites, que saibamos converter esse conhecimento em ações, em pensamentos enobrecedores, em vibrações de paz, de amor, de fraternidade. E então, Senhor, envolvidos neste clima de paz, de tranquilidade, rogamos-te que fiques connosco esta manhã, que se for essa a tua vontade, que nos possas dilatar o intelecto, para que assim possamos compreender de forma clara e em toda a sua plenitude tudo aquilo que vamos aqui estudar em conjunto. Fica pois connosco, amparando-nos, intuindo-nos, a todos nós, nos dois planos da vida. Que assim seja. Muito bom dia mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria imensa revê-los. Hoje vamos estudar um livro da Joana de Ângelis. Comecei por deixar-vos aqui esta mensagem dela, que nos diz: confia no teu esforço e na divina providência, que está sempre vigilante, pronta para auxiliar todos aqueles que se lhe entregam. Joana é um espírito de elevado quilate. Era a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E penso que já tiveram essa oportunidade. Já foram aqui estudadas algumas obras de Joana. Esta mais uma. E esta mensagem é mais uma para nos relembrar que tudo na vida depende do nosso esforço. Mas que, independentemente disso, e das dificuldades com que somos deparados, qualquer que seja a nossa condição e onde quer que estejamos, o amparo espiritual nunca nos falta. Nunca nos falta. Mas lá está. O esforço terá sempre partido também de nós. Porque se nós não dermos o primeiro passo, se nós não quisermos a mudança, vai ser difícil. Portanto, mensagem de esperança, que de facto com o esforço, com o amparo da espiritualidade, tudo se irá concretizar. E hoje vamos estudar
o livro Vida Plena. Vamos começar pelo capítulo 1, que tem como título Ser Fiel até ao fim. Se a qualquer momento quiserem colocar uma dúvida, estejam à vontade. Portanto, e Joana começa assim. Eu queria já advertir que o que vamos estudar não é o capítulo na íntegra, portanto, houve partes que eu selecionei e outras partes que eu omiti, por uma questão de tempo. Só fazer esta advertência. Portanto, e Joana começa assim. Por mais perturbadoras e afligentes sejam as circunstâncias e a convivência com as demais pessoas do teu círculo de amizade ou não, porfia nos teus bons ideais e objetivos existenciais. Todos nós todos nós estamos neste mundo, neste planeta que nos acolhe, nesta casa que nos acolhe temporariamente, e todos nós, porque estamos ainda no mundo de provas e expiações, nós somos confrontados com vicissitudes de diversa ordem. Todos nós passamos por momentos de alguma calmaria, mas sabemos que mais tarde ou mais cedo nós seremos defrontados por algumas vicissitudes. E, portanto, por vezes, essas circunstâncias afligentes, essas dificuldades com as quais muitas das vezes não estamos preparados para as afrontar, todas elas nos causam inquietação, não é? Mas é nesses momentos que nós, de facto, devemos serenar, porque serenando nós conseguimos ver a situação de uma outra forma, não é? Devemos serenar, devemos elevar o nosso pensamento e devemos rogar a ajuda do alto. Por outro lado, também temos o problema da convivência com os demais, seja do nosso círculo de amizade ou não, não é? Porque nós que estamos aqui reunidos temos já uma outra visão sobre a vida, sobre a forma como nós encaramos as dificuldades, que é diferente da maioria das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Elas não têm esta visão. E nós, porque temos essa ferramenta tão útil que nos permite enxergar a realidade de um outro prisma, com outra responsabilidade, nós temos a obrigação de, como nos disse a lição introdutória, de fazer diferente, de fazer mais, de fazer melhor. E, portanto, essas pessoas com as quais nos relacionamos, amigos ou não amigos, não interessa, por vezes, uma pessoa que apenas toca a nossa vida por momentos, por vezes tem um impacto significativo, e por vezes aquela pessoa que pertence ao nosso círculo de amizades conhece-nos há muito tempo, e nós temos uma relação há muito tempo, e por vezes o nosso relacionamento é inócuo. Nós não conseguimos passar nada um ao outro. Mas, independentemente disso, porfia nos teus bons ideais e objetivos existenciais. Ou seja, se nós estamos convencidos, se nós estamos convictos, e eu quero crer que nós estamos convictos daquilo que nos orienta, que serve de nosso guia para a nossa existência, confiemos naquilo que nós adotamos como referencial. Porque, de facto, isso, como veremos, vai ser aquilo que nos vai permitir fazer a diferença. E nós sabemos qual é o nosso objetivo existencial, certo? Evoluir. Melhorar, evoluir. Exatamente. O nosso objetivo é progredir, é melhorar, não é? E então Joana continua. Não aguardes entendimento e cooperação dos outros em relação ao que realizas, porquanto é a tua atividade que faculta a libertação da ignorância e da crueldade. Nós muitas das vezes somos tentados, quando sentimos que de alguma forma não estamos alinhados com a outra parte,
nós não gostamos muito de ser colocados à parte ou de ser vistos como diferentes. Nós temos tendência a que criamos o menos de atrito possível, de forma a sermos aceitos na sociedade, não é? Mas, de facto, o João diz daqui, não aguarda entendimento. Porquê? Não aguarda entendimento porque nós sabemos, porque ela diz aqui, é a tua atividade que faculta a libertação da ignorância e da crueldade. E nós que conhecemos o Espiritismo, nós sabemos que, de facto, esta doutrina esclarece-nos e consola-nos. É a doutrina da fé raciocinada, não é? Liberta-nos. E, portanto, sabendo nós que isto é algo que nos liberta, é algo que nos dá uma nova forma de enxergar a vida, de enxergar as dificuldades, que nós hoje já vemos como oportunidades de crescimento, nós estamos convictos de que nós estamos corretos. Portanto, e como nós estamos corretos, nós não temos que aguardar entendimento. Não é? Nós temos que aguardar que, porque cada um, e também já foi assim connosco, cada um vai ter o seu momento. Cada um vai ter o seu momento de despertamento. E pode ser hoje, pode ser quando for. Eu próprio já tive algumas possibilidades de despertamento e já podia estar cá na doutrina espírita há muito tempo. E hoje, olhando para trás, vi que claramente, pelo menos uma oportunidade, eu desperdicei. E acredito que todos nós, se olharmos para trás, conseguimos ter essa noção. Mas não importa. Por uma ou outra razão, nós não estávamos preparados para. Mas estamos cá hoje. Levantámos-nos hoje, neste dia bonito, e estamos aqui hoje reunidos para aprender. E ela continua. Embora esperes compreensão e ajuda porque anelas pelo bem da coletividade, talvez os demais não estejam interessados no que te fascina e não tenham qualquer compromisso contigo. Nós muitas das vezes temos relações de amizade que de facto não significa necessariamente que nós tenhamos que estar na mesma linha, em toda a linha, não é? No mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Perante algumas coisas, perante outras, nós, quando somos jovens, achamos que, pelo facto de sermos amigos, temos que nos identificar em tudo, com a pessoa com a qual partilhamos essa relação de amizade. Mas à medida que o tempo vai passando, que vamos crescendo, que vamos ficando mais maduros, nós percebemos que não tem que ser assim. Nós somos todos diferentes e temos que respeitar aquilo que o nosso amigo vê como diferente. Nós podemos, e diria que devemos, tentar perceber se a pessoa que está ao nosso lado, que é o nosso amigo, se de facto ela não está ainda na mesma linha de raciocínio que nós podemos tentar perceber, de forma sutil, se de alguma forma ela deseja percorrer esse caminho. Mas se percebermos que ela não está nessa predisposição, nós devemos respeitar. Devemos respeitar isso. Mas nós desejamos compreensão. Porquê? Porque nós temos este conhecimento, temos um conhecimento que altera a nossa perspectiva da vida, que produz-nos e que nos traz tanta coisa de bom diariamente, sobretudo que nos dá esse conhecimento e essa forma nova de ver a vida. Portanto, e nós desejamos que todos aqueles que estão ao nosso derredor, todos aqueles que compõem a nossa vida aqui na Terra, nós desejamos o bem de todos. E nós pensamos que, sendo nós conhecedores dessa forma nova e que nós reputamos como boa de ver a vida, nós desejamos fazer isso
ou fazer com que isso se estenda a todos aqueles que estão ao nosso lado. Mas por vezes aqueles que estão ao nosso lado não têm essa consciência, portanto, e não querem isso. Não querem isso. E nós temos que, de facto, respeitar. Porque existe uma relação de amizade, mas não existe este compromisso que aqui é referido. Estão contigo, mas têm as suas próprias aspirações, buscando diferentes formas de viver. Alguns são simpáticos contigo, o que não significa terem compromisso com o que faças ou estimas. De igual maneira ocorre contigo em relação a eles. Estar com essas pessoas não significa necessariamente que nós estejamos totalmente identificados em todos os princípios. Alguns são simpáticos connosco, não é? O que significa que exista um compromisso. Mas nós também já fomos assim no passado, não é? Nós hoje em dia temos uma forma diferente de enxergar a vida, de ler as mensagens que Jesus, os ensinamentos que Jesus nos fez chegar, mas nós nem sempre fomos assim. E muitos de nós talvez ainda estejamos a caminho, não é? E por vezes, eu por vezes, ainda não consigo enxergar tudo da forma como deveria. Todos nós ainda temos dificuldades, porque nós estamos todos aqui, neste planeta, que é um planeta que ainda está a melhorar-se, ainda está nos primórdios da sua evolução, e em que o mal ainda predomina sobre o bem. E todos nós estamos dentro de uma escala, uns melhores, outros piores, mas todos nós estamos delimitados por um intervalo. E todos nós estamos situados dentro desse intervalo. Uns melhor, outros pior. Mas todos nós estamos cá. Portanto, todos nós temos as nossas dificuldades. E no passado, quero crer, nós também olhávamos com alguma desconfiança para aqueles que já anelavam pelo bem. Porque nós ainda não era o nosso momento, não tínhamos tido o nosso despertamento. E aqueles que anelavam já pelo bem, porque não nos identificávamos com eles, nós se calhar olhávamos com alguma desconfiança. Portanto, o nosso posicionamento face a essas pessoas também já foi assim. Portanto, não é de estranhar agora que, tendo nós passado para o outro lado, sintamos de maneira diferente. Desde quando passaste a reflexionar nos ensinamentos de Jesus e compreendeste os enganos em que te movimentavas, entendeste a necessidade de operar mudanças interiores e oferecer esses conhecimentos libertadores a todos, que conheces ou não, na expectativa de que serias recebido com júbilo. Nós tivemos o nosso despertamento. Nós passámos a conhecer Jesus, passámos a interessar-nos pelas suas mensagens e compreendemos que essas mensagens produzem em nós, na nossa vida, algo de muito salutar. Algo que nos permite compreender as dificuldades pelas quais passamos. E compreendemos que no passado nós tivemos muitos enganos. E ainda hoje temos. Mas no passado nós tínhamos muito mais enganos. Porque nós não tínhamos estas linhas diretrizes, estas linhas orientadoras que nos permitem compreender que, seguindo este caminho que Jesus nos preconiza, nos dá, nós estaremos a caminhar em direção a Ele, em direção ao Pai. Mas compreendendo isso, compreendendo os enganos que nós tínhamos no passado, nós entendemos a necessidade de operar em nós uma reforma íntima, de operar em nós uma mudança. Uma mudança para que a nossa conduta seja hoje concordante com os ensinamentos de Jesus. E nós temos a necessidade, é uma coisa quase instintiva, não é? Quando nós descobrimos algo que para nós é valioso, nós queremos ofertar
ou partilhar esse algo maravilhoso, valioso, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Não é? Temos quase necessidade de... Olha, descobri isto, faz milagres comigo. Então, olha, vai fazer milagres contigo também. Nós temos esse desejo. E temos a expectativa de que, sendo nós pessoas bem intencionadas, que estamos a partilhar algo que para nós é tão valioso, nós temos a expectativa de que esse recurso que nós estamos a partilhar e a disponibilizar, que irá ter a mesma finalidade na pessoa com a qual estamos a partilhar. E achamos que a pessoa vai receber essa partilha, essa dádiva, com alegria, com júbilo. Não é? Só que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Ledo engano que cultivas, vitimado pela ingenuidade. Cada ser tem o seu próprio destino, o que não justifica, porém, voltar-se contra ti e tentar crucificar-te. Ledo engano, não é? Alegre engano. Nós às vezes achamos que, de facto, pela nossa ingenuidade, eu não diria melhor, a Joana utiliza o termo correto, ingenuidade, porque isso que às vezes nos falta-nos alguma maturidade para compreendermos que aquilo que para nós é bom não é necessariamente bom para os outros, porque, mais uma vez, cada um tem o seu momento e cada um é dono da sua própria vontade, não é? Deus e a espiritualidade superior respeitam o livre-arbítrio de cada um. Como nós vimos na mensagem introdutória. A espiritualidade ampara-nos sempre. E ela está sempre atenta a tudo aquilo que se passa na nossa vida. Mas a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio é fundamental. Nós temos que querer. E cada um tem o seu próprio destino. Esse destino depende daquilo que nós fazemos, das decisões que nós tomamos. E nós podemos ter um caminho trilhado por ali, mas se nós, a determinada altura, tomarmos decisões que vão de encontro àquilo que Jesus pretende de nós, não é? Aquilo que a Sara disse há pouco, nós estamos cá para progredir. Como vimos na lição introdutória, que a Terra é uma escola, que nós estamos cá para aprender. Se temos essa consciência e se as nossas ações vão no sentido daquilo que o Pai espera de nós, então aquilo que era o nosso destino já não será necessariamente por aqui. Já é um bocadinho ao lado. Nós já não temos necessidade de trilhar aquele caminho. Mas Joana diz-nos, o que não justifica, porém, voltar-se contra ti e tentar crucificar-te. Se nós estamos a partilhar algo que para nós é bom, nós estamos a fazê-lo com a melhor das intenções. Mas isso não justifica que aquele que não comunga naquele momento da nossa visão, da nossa opinião, daquilo que nós reputamos como valioso, nada justifica que ele tente, de alguma forma, hostilizar-te. Não é? Assim como nós não tentamos impor a nossa vontade, ou não devemos tentar impor a nossa vontade, o recíproco também é verdadeiro. Alguma dúvida? Alguma questão? Vamos continuar. Percebeste a excelência da paz que te fazia muita falta, embora não identificasses de maneira clara. Sentias o tédio que o erro produz nos indivíduos, o vigoroso mal-estar que expressa a inutilidade de certos prazeres que mais comprometem do que agradam, sem proporcionar harmonia. Nós hoje em dia, quero crer, pelo menos pessoalmente tenho essa percepção, que
a excelência da paz é uma coisa muito boa. Porque, de facto, quando nós fazemos o bem, quando nós temos uma conduta, eu não vou dizer tal e qual aquilo que Jesus nos ensina, porque nós não somos espíritos do quilates de Jesus, ainda estamos a caminho, muito a caminho. Mas, quando nós fazemos aquilo e vamos de encontro àquilo que Jesus espera de nós, ainda que na nossa limitada capacidade, nós sentimos uma paz interior que não tem preço. Não é? Nós sentimos que estamos bem, nós sentimos que de alguma forma estamos em harmonia com o universo. Porque nós sabemos que Deus é o Criador de tudo, não é? E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E a pergunta é, como é que nós, que reconhecemos Deus como aquele Espírito Criador de tudo, aquela inteligência suprema, o expoente máximo da justiça, da bondade, como é que nós, sabendo tudo isto, não podemos amar a tudo? Porque se tudo é criação dele, e se nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos amar a tudo. Então, se nós amarmos a tudo, se nós amarmos aquilo que nos colocam à nossa disposição e que nós usufruímos, aquela pessoa que trabalha connosco, aquele amigo, mesmo que o comportamento dele não seja o adequado, mas se nós o envolvermos com compreensão, com um sentimento de fraternidade, nós sentimos-nos, de facto, nesta excelência da paz. Nós sentimos-nos harmonizados com o universo. Mas nem sempre foi assim, porque nós nem sempre identificamos isto de forma clara. Nós, muitas das vezes, fruto do nosso apego ainda à materialidade, porque nós somos espíritos em evolução, que estamos neste mundo que nos acolhe, nesta casa lindíssima que nos acolhe, mas nós nem sempre colocamos essa nossa visão mais espiritualizada sobre a vida num patamar superior. Nós sempre valorizamos os nossos interesses mais imediatistas. Portanto, nós não conseguimos percepcionar esta excelência da paz desde sempre. E Joana prossegue: sentias o tédio que o erro produz nos indivíduos, o vigoroso mal-estar que expressa a inutilidade de certos prazeres. Antes de nós termos esta consciência nova que nos liberta, por vezes nós entrávamos, e eu entrava, eu vou falar na minha experiência pessoal, eu andava envolvido na minha vida cotidiana, à procura das minhas vitórias terrenas, e muitas das vezes nós vamos desperdiçando oportunidades e vamos olhando para aquilo que nós relevamos na altura como sendo importante, mas de facto nós percebemos com o tempo que aquelas conquistas que vamos tendo não produzem um sentimento de satisfação, de alegria, de conquista. Porquê? Porque de facto nós estamos com a nossa bússola desalinhada. A nossa bússola, o nosso norte, está a apontar para um norte que nós achamos ser o norte correto, aquilo que nos deve guiar, mas de facto não. E esses erros que vão sendo produzidos e que nós vamos produzindo, produz tédio. Produz tédio porquê? Porque as leis divinas que estão íncitas na nossa consciência, elas estão a ser esquecidas. Nós temos as leis dentro de nós, mas é quase como se essa luz que está dentro de nós, que está na nossa consciência, fosse uma lâmpada, e essa lâmpada, de alguma forma, nós não a limpamos corretamente.
e com o passar do tempo, com o passar dos anos, foi-se depositando pó, camadinhas de pó, e essa luz que está lá dentro, que supostamente deveria brilhar para nós, ela não brilha, porque esse pó foi-se depositando e a luz fica retida no interior da lâmpada. E, portanto, para que nós, de facto, não tenhamos este sentimento de tédio, nós temos que ir retirando o pó, nós temos que ir limpando a lâmpada. E isso faz-se com o nosso comportamento. Faz-se com a nossa consciência de reforma íntima. Faz-se com esse novo comportamento que, de facto, faz com que esse tédio se vá dissipando, com que esse mal-estar, com que essa inutilidade daquilo que nós vamos fazendo na nossa vida cotidiana vá desaparecendo. Porque nós hoje, face a tudo aquilo que nós conhecemos, o nosso norte tem que ser outro. Tem que ser outro. E ela termina sem proporcionar harmonia. Porque, de facto, quando nós temos consciência de que as nossas leis divinas estão cá dentro e quando nós vamos trabalhando para limpar, para retirar a poeira dessa lâmpada, quando o nosso proceder o dia a dia vai de encontro àquilo que Deus espera de nós, nós então vamos adquirindo esta harmonia. E, embora não esteja neste livro, nós vemos que Joana diz-nos que para nós sermos felizes, entre o momento que nós estamos e a felicidade que nós buscamos, há um passo intermédio e fundamental que nós temos que conquistar, que é precisamente a harmonia íntima. E sem passar por este estágio, nós não conseguimos ir do ponto onde estamos até à felicidade. Acima de tudo, nós temos que adquirir harmonia neste ponto intermédio. Quando sentias os prazeres das irregularidades praticadas, ao invés da meditação necessária à reparação, mais te envolvias nos vícios e escuros prazeres embriagadores dos sentidos e perdias a capacidade do discernimento. Nós muitas das vezes estamos tão envolvidos no nosso dia-a-dia que vamos vivendo a vida sem ter consciência daquilo para onde a vida nos está a levar, não é? Porque quando ela nos diz quando sentias os prazeres das irregularidades praticadas, nós muitas das vezes vivemos a vida e não temos consciência de que daquilo, cada ação na nossa vida, cada pensamento na nossa vida produz algo. Não tem necessariamente de ser uma ação. Nós hoje sabemos que um simples pensamento já produz o seu efeito. Não é? E quando nós estávamos então nesse comportamento equivocado da nossa existência, ao invés de nós meditarmos, porque não tínhamos ainda a consciência de que de facto era isso que devíamos fazer, nós estamos completamente equivocados, de nós meditarmos sobre aquilo que fizemos, de adquirirmos consciência de que de facto aquilo que fizemos foi errado. Para quê? Para que todos nós podemos errar. Agora, uma vez tida essa consciência de que erramos, nós devemos ter um comportamento diferente daí para o futuro. Mas então nós persistimos no erro. Nós abdicamos da meditação e mais nos envolvíamos nos vícios, nos prazeres embriagadores dos sentidos e perdíamos a capacidade de discernimento. É aqui que, de facto, nós temos que fazer diferente. Porque nós temos que, de facto, através do estudo, através da nossa vontade,
através da nossa vontade de mudar, nós temos que fazer diferente. Porque, eu volto à lição introdutória. Nós, hoje, nós aqui reunidos, temos um conhecimento diferente da maioria das pessoas que estão lá fora. E esse conhecimento traz-nos algo de muito bom, de muito valioso. Mas traz-nos também uma responsabilidade acrescida. E muito será pedido, é que é muito for dado. Nunca nos esqueçamos disto. Porque nós aqui, nós temos uma responsabilidade maior. Porque nós sabemos tudo aquilo que nós sabemos. Que nós vamos aprendendo aqui, semana após semana, dia após dia. E não basta vir cá hoje, ao domingo de manhã, ou outro dia qualquer da semana. Se nós não pegarmos nesse conhecimento todo, nessa oportunidade abençoada que temos, e se nós não fizermos algo diferente. Nós temos de ter essa capacidade e temos de ter essa noção da responsabilidade que temos. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós estamos num mundo de provas e expiações, nós sabemos também que a lei da evolução é uma lei natural. E nós acabaremos por mudar de uma ou de outra forma. E se nós não nos ajustarmos, se nós não contribuirmos para essa mudança, nós seremos arrastados por ela. Porque o planeta está em mudança. Mas se nós não acompanharmos a mudança, se nós não fizermos a nossa parte e dermos o nosso contributo, assim como Jesus veio-nos os ensinamentos, mas veio na primeira pessoa trazer-nos o seu exemplo. Porque o exemplo é fundamental. Então nós temos que dar o nosso exemplo, onde quer que estejamos, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Alguma questão? Sim, vocês hoje estão muito caladinhos. Desconhecias a mensagem de Jesus ou tinhas notícias a seu respeito? Porém, nunca tiveste a examinar os conteúdos maravilhosos de que é portador. Este era o nosso eu do antigamente, não é? Nós já tínhamos ouvido falar, mas de facto, a curiosidade, a oportunidade que nós queríamos abraçar, o momento em que estaríamos preparados para abraçar essa mensagem, ainda não tinha chegado. Mas já chegou. Ouvias falar-se a seu respeito, mas não entendias o poder que possui de modificar a estrutura do pensamento vulgar e proporcionar lucidez para a existência digna e tranquila. Não é? Nós, de facto, às vezes ficamos assim. Ouvimos qualquer coisa e até ficamos interessados. Só que depois alguém nos chama, nós olhamos para o lado e de repente já foi. Perdemos a oportunidade. Mas a oportunidade vai vir novamente. Porque essa é que é a verdadeira beleza, não é? Ela vai vir, só que vai vir noutro momento. Mas de facto é esta mensagem. Proporcionar lucidez para a existência digna e tranquila. Que é isso que nós hoje todos buscamos, não é? Porque já percebemos que aquela vida que levávamos no passado já não nos traz tranquilidade. Aquilo que nós buscamos hoje já é diferente. Ao tomar-lhe conhecimento, hoje desvelada pelos imortais que te vieram demonstrar a plenitude do pós-desencarnação, tiraste a venda dos teus olhos e percebeste a grandeza luminosa da vida, que antes se te apresentava sombria e pesada. Com esta mensagem de Jesus, que nos foi revelada, não é? pelos Espíritos, que nos vieram trazer uma série de conhecimentos. Desde logo que a vida não cessa, não acaba. E aqueles conceitos que nós tínhamos no passado, hoje já estão completamente
colocados de lado. Então a nossa visão hoje já não pode ser aquela visão no passado. Nós hoje já não vivemos voltados unicamente para a atual encarnação, para esta existência. Porque nós sabemos que esta existência é uma página dentro de tantas outras páginas que compõem o nosso livro da vida. E tudo aquilo que nós fizemos de bom ou de mal nesta existência, quando nós desencarnarmos, vai continuar. Vamos continuar. Vai perpetuar-se. Continuidade. Porque nada acaba. É mais uma etapa da vida, não é? E nós hoje tiramos então a venda dos nossos olhos. E percebemos a grandiosidade da vida. E isto é libertador, não é? Nós hoje até nos podemos sentir pesarosos, mas isto é libertador. Porque nós compreendemos hoje que aquilo que nós hoje semearmos, ou a forma como nós hoje semearmos, irá ser colhido no futuro. Não é? Então, se nós queremos ter um futuro mais ditoso, e eu acho que todos nós queremos, não é? Nós hoje temos que plantar diferente. E ter consciência desta realidade, para nós, deve ser algo que nos liberta, que nos impulsiona à mudança, que nos estimula. Não é? É natural, portanto, que sofres discriminação e suspeita, qual fazias também àqueles que se dedicavam à abnegação e ao trabalho de iluminação. Como eu disse há pouco, nós hoje temos esta consciência, mas no passado não tínhamos. Mas outros tinham já. E nós, se calhar, olhávamos para os outros, que na altura já tinham este trabalho, já estavam a trabalhar em prol do próximo, em prol da sua autoiluminação, e nós pensávamos, mas qual será? Porquê é que ele está a fazer isto? É que ele deve ter ali algum interesse escondido, não é? Porque nós, na altura, aquilo que nós fazíamos era aquilo que nós considerávamos como correto. Na altura, com a nossa lente equivocada do passado. Mas hoje já não. Mas hoje, que estamos do outro lado, temos que também saber aceitar todos aqueles que olham para nós e olham-nos com desconfiança. Porque faz parte do crescimento de cada um, não é? Cada um tem o seu momento de crescimento, tem a sua forma de enxergar a realidade. E nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar cada um. E Joana diz-nos depois que todo missionário do bem, do amor e do conhecimento sedimenta os seus ideais sob a argamassa das lágrimas, dos tormentos que lhes são impostos do exílio, quando não lhes são exigidos testemunhos mais severos. Jesus, que era o Espírito puro, já quando esteve entre nós, que nos trouxe essa mensagem de amor libertadora, Jesus não foi recebido de braços abertos. Jesus trouxe uma mensagem profunda, uma mensagem de amor, e sofreu tormentos. Jesus foi crucificado. E se nós pensarmos em tantos outros exemplos de pessoas que vieram trazer também conhecimento relevante para todos nós, os apóstolos, Paulo de Tarso, o que é que nós fizemos? Foram infligidos sofrimentos, foram apedrejados, foram torturados, maltratados, mortos. Portanto, todo missionário do bem, de alguma forma, é-lhe imposto testemunhos mais severos. E porquê? Porque nós, de facto, ainda não estamos nesse nível de evolução a que nós aspiramos chegar. Todos nós ainda estamos a caminho. Mas, de facto, o caminho que percorremos, na relação que temos para percorrer até chegarmos lá à frente, ainda percorremos muito pouco. Por isso é que o nosso planeta ainda está neste mundo de provas e expiações, e por isso é que é importante o contributo de cada um, o trabalho de cada um. Não te permitas, porém, desfalecimento nem receios.
antes as agressões dos iludidos no poder temporal, dos vaidosos, dos comprometidos com realidade nenhuma. Nós temos sempre que ter consciência, devemos ter essa consciência de que nós não podemos desfalecer. Nós estamos certos dos nossos ideais. Eles podem não ser ouvidos pelos demais, porque ainda não é chegado o momento em que eles estão preparados. Mas nós já temos essa consciência. Portanto, nós, apesar das dificuldades, apesar das vicissitudes que nos possam ser apresentadas, nós não podemos desfalecer. Porque, de facto, nós devemos estar convictos de que a nossa forma de estar na vida é correta. E, portanto, cabe-te semear exemplos de fé que demonstrem a tua capacidade de promover a verdade. Eu, pelo menos, sempre ouvi dizer que há muitos anos sempre ouvi dizer este provérbio: olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Acho que todos vocês conhecem. Mas, de facto, hoje em dia, nós sabemos que não podemos fazer isso. Porque, mesmo com os nossos filhos, não é? Eu sou pai, e os meus filhos hoje em dia já estão grandes, mas eu percebi ao longo da vida, desde muito cedo, que eu já não podia educá-los da maneira como fui educado. Em que o meu pai dizia: faz isto. Só que ele fazia diferente e eu tinha que fazer o que ele me disse, porque era uma educação mais pelo poder. Hoje já não. Nos últimos anos, o exemplo é tudo. E nós não temos poder para exigir algo dos nossos filhos se nós não fizermos da forma que estamos a dizer-lhes para fazerem. Porque vamos ser questionados. Porquê é que estás-me a dizer para fazer isto se tu fazes de maneira diferente? E nós ficamos automaticamente sem argumentos. Portanto, cabe semear exemplos de fé que demonstrem a tua capacidade de promover a verdade. No entanto, meus amigos, estejam preparados, porque isto dá trabalho, não é? Joana mostra-nos aqui um exemplo que nos diz assim: quando se preparam para o mar, a tarefa inicial é sempre desafiadora. Um pomar, uma plantação, o que quer, nem que seja um jardim, o que vocês quiserem. Não é? Porque nós pensamos assim: eu vou fazer um pomar, vou plantar um jardim. Mas a primeira coisa que vamos ter que fazer é o quê? É preparar o terreno. Porque o terreno está árido, o terreno pode estar coberto de ervas, portanto vai dar trabalho trabalhar aquele terreno, pôr aquele solo fértil, convertê-lo em terreno fértil. Portanto, tem de se trabalhar o solo árido, coberto ou não de ervas perversas. Porém, à hora de semear, já depois de ter feito todo aquele trabalho de preparação, à hora de semear, surgem novos perigos, que devem ser vencidos logo após pelas plântulas frágeis e pelos seus zeladores. Ou seja, mal nós lançamos a semente ou a planta na terra, imediatamente houve a preparação do solo, o solo ficou fértil, o que é que vai acontecer? A planta vai começar a germinar. Mas vão começar a germinar tudo aquilo que, de igual forma, nós não queremos que germine, mas virá naturalmente. Porque o terreno é bom, o solo, a água. E então nós temos logo que ir trabalhando sobre aquilo que plantamos, nos primeiros momentos. Somente com a perseverança no tempo é que se pode ver a vida vegetal triunfar. Confia no teu esforço e na divina providência que está sempre vigilante, pronta para auxiliar todos aqueles que se lhe entregam. Portanto, realmente, e isto também é uma coisa que vem com a nossa maturidade. Não é? Eu lembro que quando eu era adolescente,
E eu gostava muito que as coisas que eu queria que acontecessem ou amanhã, ou se possível mesmo, ainda naquele próprio dia. Era uma coisa que eu gostava imenso. E hoje em dia eu percebo que a paciência, a perseverança é algo que vem com o tempo, que vem com a nossa maturidade e que por vezes é tão nossa amiga, porque nós muitas das vezes, na ânsia da nossa inquietação, queremos logo resolver tudo na hora, responder tudo na hora, dizer tudo na hora. E às vezes é preciso maturar as ideias, serenar as nossas emoções, porque nem tudo tem que ser dito na hora. Às vezes nós estamos com uma visão equivocada, às vezes estamos inquietos, apressados. Portanto, a serenidade e a perseverança no tempo. Porque o tempo, meus amigos, eu não sei se vocês já tiveram essa noção. Já devem ter tido. Mas o tempo é um grande amigo que nós temos. E muitas das vezes a gente nem tem essa consciência. Mas o tempo, às vezes somos defrontados com dificuldades que o tempo vai nos ajudando imenso a resolver. Imenso. E nós nem nos apercebemos disso. Portanto, perseverança para quê? Porque a nossa cultura, reparem, nós preparamos o solo. Nós preparamos depois, fizemos aquela preparação, logo quando a planta começou a despontar, nós tivemos que ir lá logo imediatamente a trabalhá-la. E à medida que a planta vai crescendo, que vai ganhando raízes, que vai brotando, nós temos sempre que trabalhar. Não é? Porque, de facto, tudo na nossa vida dá trabalho. E nós, como Joana nos diz, nós que somos seres da relação, nós relacionamos com todos aqueles que estão à nossa volta, as relações dão trabalho. As relações têm que ser trabalhadas. Nós temos que investir nas relações. E cá está novamente. Nunca houve exceção para os apóstolos do bem na terra. Para que a sociedade desfrutasse de comodidades e bem-estar, houve a escravidão alienta e as guerras mortíferas. De facto, todos aqueles que vieram de alguma forma trazer a mensagem do Cristo, eles nunca foram exceção. Assim como nós, por estarmos a estudar esta doutrina, por estarmos dentro da doutrina e estarmos a trilhar hoje aquilo que Jesus espera de nós, que o Pai espera de nós, nós não estamos isentos de nada. Não é? A nossa vida no passado foi uma vida, foram existências equivocadas, em que nós tivemos os nossos erros. E a lei da justiça é imutável. Os nossos comportamentos equivocados, de alguma forma, vão ter que ser corrigidos. Portanto, nós hoje, apesar de levarmos uma existência tranquila, temos de ter a consciência que, a qualquer momento, nós podemos ser surpreendidos por acontecimentos necessários à nossa retificação. E nós hoje temos a obrigação de compreender esses acontecimentos como fazendo parte da nossa escala de crescimento. Portanto, faz a tua parte. O teu triunfo não será agora, como ocorreu com todos os mártires, heróis e idealistas. Eu não coloquei aqui, mas no capítulo dá alguns exemplos que nós, relativamente aos quais nós podemos refletir. Por exemplo, Martin Luther King Jr., não é? Ele era um norte-americano e ele basicamente queria a libertação dos seus irmãos descendentes africanos. Ele acabou por ser morto. E ele não conseguiu assistir enquanto, nesta encarnação, na existência em que ele esteve cá na Terra, não conseguiu assistir a essa libertação. Mas, de alguma forma, ele foi o impulsionador. Temos outros exemplos. Por exemplo, Louis Pasteur, cientista francês, que descobriu
que estudou os organismos microscópicos, que possibilitou o descobrimento de várias vacinas, mas que durante esses seus estudos ele sempre foi, de alguma forma, ridicularizado pelos seus comparsas, que achavam que aquilo não tinha qualquer sentido. Aqueles seres que ele queria identificar e que ele achava que eram os agentes patogénicos que provocavam as doenças. Portanto, estes são apenas 2 exemplos, há mais no livro, que nos mostra que muitas das vezes o nosso triunfo, não é agora, não é nesta existência, mas de alguma forma aquilo que semearmos hoje nós iremos colher, num momento qualquer, no futuro. Insiste e dispõe-te a pagar, com sorrisos, os dados da malquerença e da ingratidão. Insiste. Persevera. Não é? Devem ser 2 palavras que a gente deve guardar no nosso dicionário para todo o sempre. Nada vence o amor, que é a força vida mais atuante do universo. Continua amando, mesmo desamado moralmente. No livro Nosso Lar, eu falo disto muitas vezes. Porque a determinada altura, a Dona Laura, que era a mãe de Lísias, diz-nos uma coisa fundamental, diria. Ela diz que o amor é o combustível do universo. E, de facto, assim é. O amor é aquilo que move o universo, que nos deve mover a cada um de nós. Nada vence o amor, que é a força mais atuante do universo. Continua amando, mesmo desamado moralmente. Não é? Jesus não era amado por todos, longe disso. Mas ainda assim Jesus foi crucificado, pedindo ao Pai por todos aqueles que de tal maneira que o crucificaram. Portanto, o amor é a força atuante do universo. Os anjos guardiães, estamos a concluir, os anjos guardiães que zelam por ti e pelo destino da humanidade estão vigilantes e ativos ao teu lado. Invisíveis, mas não inoperantes. Confortam-te nas horas graves, estimulam-te ao prosseguimento e dão-te forças em nome do amigo crucificado que ressuscitou para que sejas fiel até ao fim. Os anjos guardiães, eles estão sempre connosco. Muitas das vezes nós até nos esquecemos disso, porque eles estão invisíveis, mas eles não estão inoperantes. Nós estamos sempre amparados pela espiritualidade. A questão é que nós queiramos, é que nós trabalhemos para que essa harmonia se estabeleça com eles. Porque eles estão sempre lá, a zelarem por nós. E eles, mais do que ninguém, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito guia, eles estão sempre lá a intuírem-nos, porque eles querem a nossa vitória. Eles são os principais interessados na nossa vitória. Às vezes eles querem a nossa vitória mais do que nós próprios. Porque nós às vezes estamos tão envolvidos com a materialidade da terra, com as nossas inclinações inferiores, que até acabamos por colocar esses interesses mais de lado. E concluindo, para que sejas ditoso no porvir, vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás experimentando a vida plena. Portanto, de facto, para que nós sejamos felizes no futuro, vivamos hoje em harmonia com o universo, não é? Amemos tudo aquilo que está ao nosso lado. Amemos tudo e todos aqueles que estão ao nosso lado. Porque se tudo é criação de Deus, se nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amemos tudo aquilo que Ele criou. É impossível amar a Deus não amando tudo aquilo que Ele criou, toda a sua obra. E assim sendo, experimentarás a vida plena. A vida, de facto, que nos catapulta para Deus.
alguma questão que queiram colocar? Última oportunidade. Sim, sendo. Vamos então encerrar o trabalho desta manhã. Com o sentimento de gratidão imenso. E levando o nosso pensamento até Jesus. Sentimos-nos agraciados pela sua presença, pela presença dos benfeitores nas nossas vidas. Pelo facto de hoje estarmos aqui reunidos, pelo facto de hoje estarmos ou termos a capacidade de compreender a vida, de enxergar a vida sobre uma outra perspectiva. Uma perspectiva que nos aproxima de Jesus, que nos conduz ao Pai e que nos traz este sentimento de comunhão com o universo, que nos traz esta harmonia íntima, esta paz interior. Senhor Jesus, agradecidos pela Tua presença entre nós, pela presença da espiritualidade superior. Desejamos rogar-te por todos aqueles que aqui estão reunidos nesta manhã, nos dois planos da vida. Mas desejamos rogar-te também pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Desejamos rogar-te, Senhor, por todos os grupos de estudo desta casa, por todos os seus trabalhadores, pelos órgãos sociais, pelo espaço físico, assim como pelo espaço físico onde vão decorrer, onde vão se situar as novas instalações. Senhor Jesus, num momento conturbado pelo qual passa o nosso planeta, desejamos rogar o Teu amparo para todos aqueles que passam pelas vicissitudes da guerra, por todos aqueles espíritos que perdem as suas casas e os seus familiares. Mas desejamos também rogar-te, Senhor, pelos governantes das nações beligerantes, para que o sentimento de paz, de fraternidade entre todos, possa inundar os seus corações, para que o seu sentimento de conquista, de poder, possa ser suavizado, Senhor. Que o amor reine entre todos. Rogamos-te também por todos os nossos irmãos que passam por dificuldades diversas, para que aceitem
para que compreendam essas vicissitudes, para que, acima de tudo, Senhor, possam compreender a transitoriedade da situação que atravessam e possam acreditar num futuro radioso, ditoso, diferente. Senhor, neste momento em que nos preparamos para encerrar o estudo desta manhã, agradecemos o teu amparo e rogamos-te que fortaleças a nossa vontade, para que, independentemente das dificuldades com que sejamos deparados, mantenhamos a nossa confiança irrestrita em Deus, no futuro, e trabalhemos sempre na tua seara. Senhor Jesus, agradecemos a tua presença, agradecemos o amparo dos benfeitores e rogamos-te que permaneças connosco, de retorno aos nossos lares. Muito obrigado por tudo quanto nos permites. Fica connosco, hoje e sempre. Que assim seja.